Leto Maciel, aqui e agora, graças a Deus. Eu venho trazer uma reflexão, uma interrogação que eu espero que você consiga transformar em exclamação. A reflexão é o seguinte: é comprovado cientificamente não, historicamente, documentadamente por pessoas, testemunhas, etc., que teve um cara que existiu, aqui em carne, em osso, assim como nós, que esse cara, ele disse, teve a audácia, teve a moral de falar que ele era o único caminho, a verdade e a vida. Pô, mó responsa, hein? Aí você pensa, mas aí, Leto, uma pá de cara falou isso durante a história. Aí eu, pera, calma, eu também pensei isso, claro, não vou aceitar tudo que eu ouço, que eu leio, sem dar uma pesquisada, sem dar uma questionada. Aí eu vi lá, tal, tipo, e muitos caras mesmos disseram isso durante a história. Só que uma questão muitos não eram nem fatos históricos, mas eram folclores históricos, crenças históricas. E sem fatos comprovados, documentados, que essa personalidade realmente existiu. Então, já nesse caso desse primeiro que eu estava citando, cujo nome popular é Jesus Cristo, mas que o nome em hebraico é Yahushua HaMashiach, ele foi documentado fielmente por mais de 60 testemunhas de que ele ressuscitou dos mortos. Mano, isso não é pouca coisa. Mano, na história não existe outra pessoa que ressuscitou dos mortos. E isso foi documentado por mais de 60 pessoas. Ele passou mais de 40 dias entre as pessoas como nós. Tipo, mano, o cara morreu. Porra, tem um monte de testemunha falando que ele morreu. E o cara ressuscitou, meu. Mano, acho que dá uma boa credibilidade, né? Porque o cara fala. E depois ele subiu aos céus em carne, mano. Caraca. E uma pá de nego viu. Imagina, você tá aqui e tal, aí o irmão tá ali trocando uma ideia. Falou, então, já ressuscitei, agora vou voltar lá pra fonte criadora, pro meu pai. O cara sobe. Pô. Enfim. Aí esse mano falou, eu sou a verdade, eu sou a verdade, o caminho e a vida, e ninguém chega ao Pai senão por mim. Aí usando essa máxima como base para reflexão, mano, hoje em dia a galera curte muito, devido ao sincretismo religioso que existe não só no Brasil, mas no mundo. No Brasil é um lugar onde é manifestado com mais liberdade tudo isso, e essa diversidade, etc. A galera usa muito intermediários para alcançar algumas bênçãos, superar algumas barras, dificuldades da vida, etc. E o que acontece? Esse mano, ele pegou, falou pra gente qual que era o único caminho, e a gente ainda teima em ficar utilizando de intermediários desnecessários. Tem, no casos mais iniciantes, que buscam intermediários com os padres, pastores, profetas e seres humanos que ainda estão crescendo, ainda estão desenvolvendo também e tal. E o pior, estão enganando. Eles sabem qual é que é e estão enganando para manipular as pessoas. Já nos casos mais avançados, as pessoas buscam intermédios de seres espirituais. E, por exemplo, eu estou passando por uma barra na minha vida, eu preciso de um apoio para superar alguma dificuldade, arrumar um emprego, coisa assim. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que oferecer algo para ele também. Então eu crio uma espécie de devoção, uma espécie de pacto, que eu tenho que dar algo em troca para receber. Aí com o passar do tempo, você passou aquela barra, recebeu essa suposta bênção. Aí depois de um tempo você vai passar pelo mesmo problema. O que acontece? Vou buscar aquela outra entidade que vai me ajudar com as colheitas, que vai me ajudar com arrumar um casamento, sei lá. Aí você vai e faz outro pacto. E com o tempo isso vai criando meio que uma espécie de ciclo vicioso. Porque você não vai se sentir autônomo, você não vai se sentir forte o suficiente e vai ficar dependente disso. E com o tempo isso vai ficar cada vez mais sério. Porque você vai precisar sempre estar buscando ainda mais diversidade de intermediários, de espíritos. E eles vão pegar e vão fazer o quê? Eles vão te deixar cada vez mais dependente. E quando você não buscar eles, eles vão buscar você para cobrar isso. Isso eu falo por experiências, depoimentos de pessoas que estão muito bem, entendem bastante desse rolê. Aí assim, se o mestre falou, mano, ele é o único caminho, a verdade e a vida.
Só existe um Deus que a gente tem que buscar. Então por que ficar buscando intermediários? Não faz sentido. É a mesma coisa, por exemplo, de você tem uma luz concentrada, branca, do Sol. Você tem um raio de Sol branco ali, tipo, que você pode buscar ele diretamente da fonte. Aí você pega, passa ele num prisma, esse raio de Sol pega e vira um arco-íris. Então você está ramificando aquela luz concentrada que você poderia estar usando. Tipo, pra quê? Tipo, como diria meu pai, é mais fácil complicar. Tipo, sabe, é uma questão que dá a impressão que as pessoas são muito inseguras de buscar direto na fonte. Ela fala, puta, será que eu não... Acho que elas podem pensar, pô, eu não... Elas, assim, desde os antepassados, desde muito tempo atrás, não sou digno para buscar direto do Pai Criador, direto da fonte, do Deus maior, do Deus que criou tudo. Aí a pessoa vai, tipo, vai buscando, tipo, migalhinhas, tal, e, tipo, e pior, ela vai se enganando, se iludindo, se manipulando e se permitindo ser manipulado por essas forças que vão estar sempre se alimentando dessa devoção. E querendo ou não, esse é um objetivo dos anjos caídos. Depois pesquisa os anjos caídos, mano. Se você não conhece essa história, pesquisa. É um estudo fino. Enfim. Aí, os anjos caídos, qual que é o objetivo deles? Tanto, não só deles, como do chefão, o primeiro anjo que caiu. Você tá ligado quem é, eu acho. Se não tiver, pesquisa também. O objetivo é o quê? Diminuir a preciosidade do homem, do ser humano, do homem, da mulher, da criação de Deus, a cereja do bolo da criação. Nós somos a cereja do bolo. E o que aconteceu? Esse mano aí, que era um anjo de luz, Lúcifer, ele era um anjo de luz, caiu por quê? Porque ele tava com inveja, mano, da gente. Olha que moral. A gente fez não. Continuando. Cara, a gente foi motivo para que um ser super evoluído, que ele era um dos mais privilegiados, se não o mais privilegiado depois do Cristo, do filho primogênito, ele era mais privilegiado antes da criação tridimensional, antes da criação da matéria, do mundo. E o cara caiu em desgraça por inveja de nós. Porque Deus falou, essa galerinha aí, esse homem, essa mulher, toda essa criação, aliás, o homem e a mulher é a cereja do bolo. Eles são a minha imagem e semelhança. Então, velho, a gente é motivo para que um ser super evoluído caia em desgraça por inveja. Mano, não é pouca coisa, tá ligado? Então é isso, pô, não se subestime, não se desvalorize, não se iluda com essa tentativa de manipulação, de menosprezar o que nós somos. Hoje em dia a gente vê tanta coisa acontecendo como tentativa de diminuir esse nosso valor como ser humano. Você vê aí as manipulações dos entendimentos das pessoas sobre o que é natural, sobre o que é certo, o que é errado, sobre o que é masculino, o que é feminino, sobre as manipulações genéticas, velho. O que a gente sabe por cima, que os caras publicam, não é nem uma fração do que os caras fazem nos porões por aí. E, mano, na época dos Néfilins, dos anjos caídos, a manipulação genética já era uma ferramenta utilizada para fazer com que diminuísse a glória do ser humano, a glória da criação, a glória de Deus, a glória da criação dele. Então hoje os caras estão voltando a fazer isso, só que com muito mais tecnologia, entende? Antes eles faziam as mutações genéticas, já existiam os Néfilins, que é uma junção do DNA do ser humano sujado com o DNA dos anjos caídos. E também teve uma espécie de manipulação, teve manipulação, não genética diretamente, mas cruzamento de espécies para que houvesse seres diferentes para que pudessem alimentar esses Néfilins, porque a criação natural da natureza feita pro homem, ela não era o suficiente para alimentar esses caras de outro mundo. Enfim, é isso. Busque a sua própria essência, busque a criação, busque o Pai, busque a fonte. Só existe um caminho, a verdade, a vida, que é desse mano que deixou os exemplos práticos, que foi documentado, que teve testemunhas que também documentaram isso. Então, velho, não tem porquê você ficar
se subjugando, sabe? Se diminuindo. Não cai na armadilha desses caras caídos não, tá ligado? Se você tem algumas coisas pendentes, se você tem coisas pendentes com essa galera, eu já fiz esse rolê também, da Umbanda, do kardecismo e tal, tipo, é um caminho, tá ligado? Para as pessoas, tipo, chegarem num patamar maior, pra entender tudo isso, porque hoje em dia, tipo, é meio que quase uma passagem obrigatória você passar pelo erro para conseguir chegar na verdade. E é uma experiência necessária, eu diria. E se você tem coisas em aberto com esses rolês, faz o seguinte, fecha a conta, cumpre, né, sua palavra, não deixa nada em aberto, não fica devendo nada pra ninguém, nem pra nenhum ser, físico ou extrafísico. Fecha a sua conta com essa galera e começa a buscar na fonte. Começa a buscar o conhecimento da verdade da vida. Porra, só tem um, cara. E eu te garanto, velho, você não vai se sentir desamparado, se sentir fraco. Os momentos que você se sentir isso por falta de fé, por falta de própria fé, mano, te garanto, você fazer uma oração de coração, pedindo pro Pai, por intermédio de Yahushua HaMashiach, o Filho único, no caminho, a verdade e a vida, mano, é quanticamente fato que você vai ser ouvido, que você vai ser atendido. Eu passo por isso, muitas pessoas dão testemunhos incríveis de que isso é real. E existe poderes sobrenaturais, existe sim um plano extrafísico, existe extradimensional também, a metafísica, mas a gente não precisa acessar ela pelo lado negro da força. A gente pode acessar pelo lado bom, pela fonte, entende? Sem ter que pagar nada, sem ter que nos rebaixar a nada nem a ninguém, entende? É isso. Espero que essa interrogação se transforme em uma exclamação. Se virou uma exclamação seguido de interrogação, dá um salve, vamos trocar uma ideia. Talvez eu não consiga responder todo mundo, óbvio, mas a gente pode sempre somar, sempre auxiliar aí para que mais pessoas se inspirem e consigam sair dessa cadeia, dessas amarras espirituais e ser livre, viver, sabe? Mano, o que Deus mais quer é que a gente viva. Qual o objetivo da vida? Viver. Nada mais simples, simplicidade, essa é a palavra-chave. Mas é isso, tamo junto. Leto Maciel aqui agora, conte comigo para motivar, inspirar e elevar sempre. Até mais.